Efésios 1:3 diz assim. Todos acharam? É uma palavra conhecida, né? Eu creio que todos conhecem Efésios 1:3. Eu vou falar e vocês vão repetir, amém? Bem forte. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Feche seus olhos, vamos estar orando agora. E esteja orando pela minha vida agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, que eu venha ser um instrumento do teu Santo Espírito neste altar. Que não venha nada da minha alma, mas sim do meu espírito, Senhor, que está ligado ao teu Espírito, para que venha trazer aquilo que o Senhor deseja para todos nós, inclusive a mim. Desde já eu peço que os teus anjos poderosos estejam aqui, que nenhum mal adentre neste lugar, tira toda distração, em nome do Senhor Jesus. Unja os nossos ouvidos, nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos somente o que o Espírito Santo quer dizer a nós nesta noite. E eu já te agradeço, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vemos a palavra aqui de Efésios, o apóstolo Paulo, ele, com a revelação do Santo Espírito, ele traz em Efésios o ensinamento sobre as batalhas espirituais que nós temos no nosso dia a dia. E quando ele fala assim, bendito seja Deus que já nos abençoou, então nós vemos que existe uma atmosfera que nos envolve e que ela é invisível, que a gente não vê, né? Não é uma coisa física, ela é espiritual, ela é invisível, ela nos envolve. É como o ar, é como o vento, que nós não vemos, mas o vento nós sentimos, nós vemos as flores, né, as árvores se mexer, mas nós não estamos vendo, mas nós estamos sentindo, amém? Então é a mesma coisa, é as coisas espirituais. Nós não vemos com os nossos olhos naturais, nós só podemos ver as coisas espirituais com o nosso espírito, através do nosso espírito. Então, para nós entendermos essas influências espirituais, vamos abrir um exemplo que está lá em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 6, versículo 15 até o 18 a gente vai ler. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Amém? Quando vocês acharam, avisa, acharam? Amém? Glória a Deus. Fala assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Até aí no momento. Então nós vemos aqui que aos olhos naturais, o servo de Eliseu, ele viu, né, que lá o povo, lá
o rei de Síria vinha contra eles, e era uma tropa numerosa. Então, com os olhos naturais, os olhos que nós vemos, ele viu que eles, seriam atacados por uma multidão, e eles teriam cercado, e ele ficou temoroso, e ele fala: e aí, Eliseu, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ser derrotados. Mas o profeta Eliseu, quando ele ora ao Senhor, e é isso que nós devemos fazer, ele ora ao Senhor, e o Senhor abre os olhos dele espirituais. E quando ele ora com os olhos espirituais, Deus mostra para ele que o exército de anjos já estava preparado para guerrear por ele. Amém? Então, ele fala, mas Eliseu estava vendo e o servo não estava vendo. O servo lá estava temoroso. Então, continua aqui. Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Então olha aqui, Eliseu, o profeta, ora para que Deus abra os olhos espirituais do seu servo, e ele começou a ver que realmente, tinha um exército de anjos de Deus ao favor deles, e eles conseguiram, através disso, quando ele ora, o inimigo fica cego e eles ferem todos eles. Então nós vemos que quando Deus fala que ele já nos abençoou no mundo celestial, é o nosso celeiro, sabe? Deus já semeou na sua vida. Lá em cima está tudo o que nós precisamos. Regiões celestes não é esse lugar que você olha e vê as nuvens. Não. A região celeste é além, é perto aonde Deus está, aonde Jesus está, aonde o Espírito Santo está, além de estar conosco, e a palavra de Deus diz que nós também estamos lá. Amém? Vamos continuar aqui. E lá, continuando, Efésios 1:20. Continuando no Efésios, vamos voltar para o Efésios agora. Efésios 1:20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Como eu falei para vocês, Jesus também está lá nas regiões celestiais. Amém? E Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como eu falei, através de Jesus Cristo, depois que Ele ressuscitou, Ele promete que nós também, através deles, estamos nos lugares celestiais. Por quê, queridos? Porque quando Jesus foi, Ele não falou que o Espírito Santo dele estaria conosco até os finais dos tempos? E se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós também estamos nas regiões celestes. Amém? Aí Efésios 3:10 fala outra coisa muito importante que está nesse mundo espiritual, nesse ambiente espiritual. Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades
nos lugares celestiais. Então nós vemos que nesses lugares celestiais, além de Deus, Jesus, Espírito Santo, a igreja, também tem o quê? Demônios, né? Eles estão lá também, principados e potestades nos lugares celestiais. Então, quando nós vemos, que nós lemos lá em 2 Reis, que precisou que os anjos viessem a favor de Eliseu, nós vemos que há uma batalha nas regiões celestiais. Quando você ora a Deus, né, quando ele fala que as suas bênçãos já estão lá, o celeiro de Deus lá em Efésios 1:3, já está tudo lá, mas existe uma batalha para que essas bênçãos não cheguem até você. Então, existem demônios, existem, né, principados, potestades, que estão lá para impedir as tuas bênçãos. Então, nós precisamos sempre pedir: Senhor, envia um exército de anjos para guerrear pelo invisível que você não está vendo, mas que está lutando contra a tua vida. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, Efésios 6:12. Diz assim: porque não temos, Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, querido, a sua luta não é contra a pessoa. Então a sua luta não é contra a sua família, é contra o seu cônjuge, não é contra o filho, não é lá contra alguém lá no seu trabalho, não é alguém lá na sua escola, não é lá na sua rua. A sua luta é contra o que está agindo, que é o que? Os espíritos dos principados, das potestades, que são os príncipes das trevas, a palavra fala. Eles vão lutar contra você, ele vai usar as pessoas contra você, mas a sua luta não é contra a pessoa. Então, ao invés de você falar mal, ao invés de você amaldiçoar, você tem que abençoar essa pessoa, independente do que ela esteja sendo usada contra a tua vida. Existe um mal, uma legalidade que essa pessoa deu para que Satanás usasse ela, mas você não pode entrar na mesma guerra, porque senão você está fazendo aquilo que o inimigo está querendo. O inimigo está querendo o quê? Que realmente você amaldiçoe, a que você lute de forma pessoal. Para quê? Para que as tuas bênçãos fiquem o quê? Presas nas regiões celestes. Então, nós temos que vigiar as nossas vidas. Nós temos que fazer como Daniel. Lá nós vemos a história de Daniel. Daniel, quando ele orou lá os 21 dias, a palavra de Deus fala lá em Daniel 10, que ele orou, e durante 21 dias, orava e jejuava e nada acontecia. Aos olhos naturais, porque aos olhos espirituais estava havendo uma grande guerra. Se vocês lerem lá em Daniel 10, vocês vão ver. Precisou que o anjo Miguel, o príncipe dos anjos, viesse combater o principado que estava atuando para que as bênçãos não chegassem a Daniel. Então, existe guerras travadas contra a minha vida e contra a tua vida. Quando tem algo que está impedindo, com certeza, porque lá em Daniel 10 fala que desde o primeiro dia
já foi liberada a bênção para Daniel, a oração já foi ouvida, mas o anjo que estava trazendo, ele não estava conseguindo combater, porque existe uma hierarquia, sabe? Quando a palavra lá em Daniel fala que era um principado das trevas, então o principado tinha que ser um príncipe do Senhor também para combater, porque estava combatendo um anjo menos, né? Com uma hierarquia menos, e ele, quando ele chega a Daniel, ele fala que ele não estava conseguindo, que ele teve que pedir ajuda ao príncipe Miguel. Então, tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos pedir: Senhor, manda Miguel. Manda Miguel, porque eu já estou orando há tanto tempo e existe algo preso aí. Então, peça para que ele traga aquilo que é meu. Mas primeiro, a palavra de Deus diz que nós temos que orar e vigiar. Então, vigia a tua vida. Corrige o que precisa ser corrigido. Porque se houver uma legalidade, o demônio está lá. E ele vai combater com aquilo que você está fazendo. Ele vai falar: mas por quê? Ela está assim, ele está assado, ele não está correto, ele é infiel, ou ele está em prostituição, ele está bebendo, pode ser um monte de coisa na sua vida que precisa ser consertada para que Deus possa chegar lá e falar: pode ir, e essa guerra já está vencida, eu mando Miguel e Miguel vai entregar as bênçãos. Amém? Então, depende de nós. Nós precisamos sair do nosso natural e começar a olhar com os olhos espirituais. Porque a Bíblia fala que nós somos espírito, amém? É o nosso espírito que um dia vai prestar conta ao Senhor. Então, nós não podemos deixar que a nossa carne prevaleça. Nós temos que andar no ambiente espiritual e vencer junto com os anjos do Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos voltar lá em Efésios 2. Efésios 2, a partir do 1. Nós vamos ler do 1 ao 6. Amém? Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Até aí por enquanto. Olha, vocês estão vendo? Isso daqui, quando nós não conhecemos ao Senhor Jesus, quem opera nas nossas vidas é o príncipe do poder do ar, é o príncipe da desobediência. Aqui está falando de Satanás e seus demônios. Tá? Então, quando você costumava viver no presente desse mundo, quer dizer, fazendo as coisas do mundo, fazendo as coisas erradas, você vivia em desobediência à palavra de Deus. Continuando aqui. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, aqui que vem a melhor. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém?
Então, nós éramos mortos antes de Jesus Cristo. O mundo era morto, mas pelo amor do nosso Deus, pela misericórdia, pela graça, Ele envia o seu querido Filho para que nós tenhamos vida. Amém? Então, nós fomos ressuscitados. Nós somos ressuscitados com Cristo. No momento que Cristo ressuscitou e foi lá e prendeu o diabo e a chave do inferno está com ele, nós agora temos vida e vida em abundância. Amém? E ele fala que nós vamos sentar, nós já sentamos, nos lugares celestiais. E nós temos que viver como príncipe, como irmão de Jesus Cristo. Olha, eu estou do lado de Jesus, lá nos lugares celestiais. Então, eu tenho que crer que eu tenho autoridade. Eu tenho que crer que já foi pagado um alto preço por mim. E eu tenho que exercer essa autoridade e não temer. Se eu tenho uma vida digna diante do Senhor, uma vida de santidade, uma vida correta, eu não tenho que temer, eu tenho que ir para a batalha e vencer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus fala lá em Mateus 16, 18, que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Amém? Então, o diabo não tem mais autoridade e domínio pela tua vida. E a palavra de Deus também fala em Mateus 16, 19, que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Amém? Então, tudo que você orar está sendo ligado por Deus. Amém? Então, nós como os filhos, nós temos que manifestar espiritualmente como canal de bênção para abençoar e não amaldiçoar. Amém? Temos que declarar a paz, a alegria, o amor em todos os lugares. Você tem que declarar a paz na rua que você mora. Quando eu estava caminhando, eu fiquei lá no parque e eu comecei a declarar que aquele lugar era um lugar abençoado, que aquele lugar não era um lugar de tráfico, que aquele lugar não ia ter mais meninos usando droga. Então, nós temos que enviar palavras de vida aonde ainda há morte. Amém? Então, você tem que abençoar o seu vizinho, você tem que abençoar o seu bairro, você tem que abençoar o lugar que você trabalha, independente de como o pessoal te trata ou como está. Abençoa o filho, abençoa o marido, muda, você tem que fazer mudar a atmosfera onde você está. Se há briga, não vai ter mais briga. Se tem discórdia, não vai ter discórdia. A atmosfera tem que mudar. Se há fofoca lá, não vai ter mais, porque você é um canal de bênção. A palavra de Deus diz que aonde você plantar a planta dos pés, haverá a bênção do Senhor. Então, começa a profetizar. Nós precisamos mudar a nossa atmosfera em todos os lugares. O ambiente tem que mudar, porque você é o canal de bênção, onde Deus vai te usar. Amém? Então, a obra do inferno, ela vai ser neutralizada através da tua autoridade. Amém? Fala assim, mas ele não vem. Vai, porque eu vou profetizar que ele vem. Ele não quer ir para a igreja. Não, ele vai vir, porque eu vou olhar com os olhos espirituais. Eu não vou olhar mais com os meus olhos naturais. Porque se nós temos uma palavra para esse ano do sobrenatural do Senhor, eu tenho que olhar com os olhos do sobrenatural, de coisas invisíveis que eu ainda não estou vendo como eu já tivesse visto. Amém? Então eu tenho que olhar por essas cadeiras, eu não vou ficar triste porque ela está vazia. Não, eu vou olhar espiritualmente. Ali tem uma pessoa, ali tem outra, ali tem outra. Ali tem outro.
Amém? É isso. Profetiza. Profetiza. Profetiza lá no seu trabalho, profetiza na sua escola, profetiza na sua rua. O que tiver de errado, Deus precisa que você dê ordem. Os anjos do Senhor esperam a tua ordem. Eles não fazem nada se você não pedir. A palavra de Deus diz que eles estão esperando as nossas ordens. Então você tem que falar, guerreia por essa causa. Essa causa é minha, mas eu estou precisando da sua ajuda. Eu não estou conseguindo. Abre meus olhos espirituais para que eu veja o que está de errado, o que eu tenho que fazer. Será que eu não estou orando muito? Será que eu tenho que orar mais? Será que eu tenho que buscar mais a palavra de Deus? Será que eu estou tendo pouco tempo com Deus? Porque hoje em dia é impossível não termos tempo com Deus. Porque a Bíblia está no celular. Então o celular está 24 horas com a gente. Então não tem como você falar, eu não tive tempo. Se você falar que não teve tempo de ler a palavra, você está mentindo. Porque você tem, nem que seja 5 minutos a gente tem. Porque abre a Bíblia, Deus vai falar. Deus vai falar. Como Ele tem falado e Ele vai falar. Ele quer que a gente abra os nossos olhos espirituais. Ele não quer mais que a gente viva por aquilo que nós vemos. O mundo está assim. Não, vai mudar. Porque eu vou orar. A situação vai mudar. Porque Deus vai guerrear na minha frente. Amém? Vocês acreditam nisso? Então fica de pé, vamos orar. Eu quero que hoje, nessa noite,